irmãos. É uma alegria a gente poder estar aqui e poder compartilhar, um pouco com vocês. E numa primeira parte, gostaria de estar falando um pouco sobre uma pequena passagem que o Senhor tem falado no meu coração. E numa segunda parte, então, falar um pouquinho do trabalho no Japão, ok? Semana passada foi a semana que a cristandade comemora a Páscoa do Senhor. E gostaria de abrir com vocês no texto que está em João, capítulo 21. João, capítulo 21. João, capítulo 21, versículo 1. Diz assim, João 21, versículo 1. Depois disso, Jesus apareceu outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, do seguinte modo. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros dois dos seus discípulos. E Simão Pedro lhes disse, vou pescar. Eles responderam, nós também vamos contigo. Então foram e entraram no barco. Mas naquela noite nada apanharam. Mas logo ao amanhecer, Jesus estava na praia. Todavia os discípulos não sabiam que era ele. Disse-lhes então Jesus, filhos, não tendes nada para comer? Eles lhe responderam, não. E ele lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Então lançaram a rede e não conseguiam puxá-la por causa da grande quantidade de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Ouvindo Simão Pedro que era o Senhor, amarrou sua túnica à cintura, porque estava despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, arrastando a rede com os peixes, porque estavam a cerca de apenas 200 côvados da terra. E desembarcaram. Viram ali pão e um peixe sobre brasas. E Jesus lhes disse, trazei alguns peixes que apanhaste. Simão Pedro entrou no barco, puxou a rede para a terra, cheia de 153 peixes grandes. Apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse, vinde comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar, quem és tu? Pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, e fez o mesmo com o peixe. Essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, tu me amas mais do que a estes? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse, cuida dos meus cordeiros. Vamos orar? Senhor, nós pedimos que a graça do Senhor, que o Senhor possa falar nos nossos corações, que o Senhor seja, ó Deus, o tradutor ao nosso coração. Fala com cada um de nós, fala a mim, fala, ó Deus, na nossa intimidade. Nós pedimos a sua graça, a sua misericórdia em nome de Jesus. Amém. Irmãos, já era a terceira vez que Jesus aparecia aos discípulos e eles tinham sido muito mais do que íntimos, muito mais do que grandes amigos. Eu não sei quantos de vocês que já tiveram a experiência de colocar a sua vida em alguma situação, em alguma questão. Seja a sua família, seja o estudo, seja um trabalho, de você colocar e empenhar a sua vida, todas as suas fichas, naquela situação. E você ter esperança de que, olha, eu estou dando tudo que eu tenho em troca daquilo. Mas eu tenho certeza que
ali vai ser o meu futuro. E deu errado. Sabe, os discípulos no caminho de Emaús estavam caminhando dois, desapontados, porque eles tinham sido pegos por uma grande surpresa. A esperança que eles tinham foi levada para a morte. E eles caminhavam desapontados naquela situação, ainda que acompanhados de Jesus, né? E a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é que, enquanto os discípulos estavam aqui nesse capítulo 21, estavam trabalhando a noite inteira, eu nem bem sei se a palavra certa é trabalhando, né? Estavam passando o seu tempo. Jesus estava observando-os. Jesus estava preparando algo para eles. Irmãos, muitas vezes o nosso coração é tomado por desesperança, desapontamento. Interessante que Jesus já tinha ressuscitado e encontrado eles, né? Jesus está trabalhando. A minha esposa, ela diz assim, né? Avisa quando você vai trazer gente em casa. É que eu sou meio discípulo do pastor Saito, sabe? De repente chega aquela galera em casa, né? Porque não é assim. Você chega e tchau, a mesa está servida. Não funciona assim. Por mais que aqui seja o Japão, não é só apertar o botão e pá, está ali. Né? A casa está bonita e maravilhosa e a mesa está pronta. Não é assim. Tem que ter alguém nos bastidores. Tem que ter alguém lá para fazer as coisas. Teve um dia que o tesoureiro da igreja falou assim para mim: pastor, isso foi há cerca de 6 anos. Só temos 30 mil ienes na conta da igreja. 30 mil ienes é $300, né? E o nosso salão custa 4 vezes esse valor, o aluguel. E já há vários meses nós vínhamos orando por aquela situação. Há vários meses. Senhor, tem misericórdia. Desperta nossos olhos, desperta nossos bolsos. Desperta-nos para Ti, Senhor. E eu sou um pouco resistente a essa questão de pedir socorro, sabe? A descer, tantas pessoas sempre falaram, olha, precisando, nos fala. Porque eu penso assim, tem que começar com o nosso povo. Não tem que começar pedindo, tem que começar com os irmãos da igreja, tem que começar com o pastor. Uai, né? E estava orando, pensando sobre o que o Senhor estava a fazer naquela situação. E eu tenho uma certa dificuldade para falar de uma maneira mais direta em relação a dízimos e ofertas. Talvez aquilo foi um tratamento à minha vida também. E eu pensei que, puxa, se para a gente aprender um pouco, inclusive eu, for preciso perder o local de culto, então que assim o Senhor o faça. Se precisar chacoalhar para nos fazer aprender um pouco mais sobre Ele, que assim o Senhor o faça. E num determinado dia, eu fui à imobiliária para conversar sobre devolver o salão de culto, mas, curiosamente, naquele dia estava fechado o lugar. E no dia seguinte, tinha uma reunião dos pastores da igreja Holiness do Japão para a gente tratar sobre o acampamento. Né? A gente faz acampamento lá de verão. E quando eu cheguei lá, o pastor de Nagoya, o Nita Sensei, ele me viu e falou, puxa, Adriano, faz tempo que eu não o vejo. E lá no Japão, de tempos em tempos, eu estou dividindo o meu tempo com o trabalho missionário pastoral com um trabalho nas escolas. Eu trabalho nas escolas de ensino fundamental lá no Japão também. E ele falou assim, puxa, nós temos guardado
2 anos de oferta para a sua igreja. E olha, do culto das crianças. As crianças fazem oferta para missões. E nós temos falado para o pessoal, vamos abençoar a igreja dos brasileiros de Toyohashi. Tinha cerca de 70 mil, né, juntado em 2 anos, mas muito mais do que o valor, o Senhor mostrando, eu sempre estive cuidando de você. Eu sempre estive cuidando. E terminou essa reunião, o pastor da igreja de Okazaki, da igreja Holiness de Okazaki, e um pastor japonês da Holiness falou assim, o Senhor está me incomodando há 6 meses por causa de você. Misericórdia, né? Misericórdia. E o Senhor tem dito claramente que é por causa das finanças. Como que está a sua igreja? Olha, um pastor japonês falar uma coisa assim tão diretamente, só debaixo de muita importunação, né? E entendi. Esse é um pastor que a gente tinha intimidade porque estudamos juntos no seminário. Ele entrou no seminário depois de se aposentar. Ele entrou no seminário com 60 anos. Ele me tratava como filho. E até hoje ele me trata, né? E eu falei, olha, pastor, temos passado, ontem eu fui na imobiliária, e ele falou, bom, os detalhes eu não sabia, mas eu sabia que alguma coisa acontecia. E o Senhor tem me incomodado para sustentar vocês. E ele falou assim, mas não é sábio e não é bom para vocês acertar integralmente. Não traz crescimento, né? Mas metade eu quero ofertar para a sua igreja durante o tempo que for necessário. E durante cerca de 2 anos, um homem sozinho, né, um pastor, não a igreja dele, viu, gente? Ele sozinho sustentou o aluguel da igreja. Irmãos, o Senhor está trabalhando nos bastidores. A gente não está vendo. A gente acha que a esperança morreu. A gente fica decepcionado consigo mesmo. Nesse caso, nessa história de João 21, já era a 3ª vez. E Jesus está lá na beira, na margem do mar da Galileia, e Jesus fala com eles, e João é o primeiro a descobrir, a entender, é o mestre. E Pedro pula dentro da água. Antes disso ele coloca a capa, né? Meio contrário, Pedro. As pessoas tiram a capa para pular, ele coloca a capa para pular. E eles chegam diante, e quando ele chega, no texto diz que eles chegam e Jesus está ali, e Pedro chega, mas ele volta para o barco, para estar arrumando as coisas, mas isso não combina com Pedro. Pedro era aquele de agarrar Jesus, de estar com Jesus, de chorar. Mas sabe, às vezes a situação ao nosso redor já está resolvida. Jesus ressuscitou. Mas e o nosso coração? Eu não sei você, quantas vezes você já não teve a situação de ofender alguém, de fazer algo que destruiu o seu coração? Quantas vezes você se decepcionou com você mesmo? Quantas vezes você já não foi para os pés do Senhor, dizendo, Senhor, quantas vezes eu vou ter que vir aqui te pedir perdão pelo mesmo pecado? Às vezes nós fazemos um seminário de casais e a gente se compromete a confessar, a confiar. Mas confessar a primeira e a segunda vez dá certo. Mas e voltar para confessar o mesmo pecado pela 5ª vez? É ruim. E acaba sendo muito custoso conseguir fazer essas coisas. Acaba sendo difícil. Sabe, Jesus, pouco antes de ir para a cruz, Jesus teve um momento muito especial com seus discípulos. Eu vou ter que passar por essa situação de morrer, mas fiquem em paz. E Pedro, ele vira para Jesus e diz, Jesus, não diz uma coisa dessas.
Não diz. Eu vou estar com você. Eu vou contigo. E Jesus olha para ele e diz: Pedro, hoje você vai me deixar. Sabe, Pedro não estava sendo dissimulado. Pedro estava sendo o mais sincero que ele poderia ser. Quantas vezes a gente já não orou lá naquele acampamento Shalom, se comprometendo com Deus? Quantas vezes você já não se comprometeu? Sabe, quando você desceu as águas, quando você levantou e falou, agora é vida nova, é tudo novo. E quantas vezes você já não se viu decepcionado com você mesmo? Como eu fui capaz de dizer isso para ela? Como que eu fui capaz de fazer isso? Eu tenho uma filha lá no Japão e ela tem 14 anos. Ela veio morar conosco há 1 ano e meio atrás. E por 2 vezes eu levantei a mão, para discipliná-la. Mas na segunda vez, eu fiquei muito mal. Eu fiquei 1 semana sem conseguir olhar para ela. Eu fiquei 1 semana... Eu não fui treinado para isso, Já chegou nos 14, E com vergonha, porque eu não senti que eu fui totalmente justo com ela. Quantas vezes, como pai, como marido, como filho de Deus, a gente não se sentiu muito mal diante do Senhor? E quando Jesus é preso e levado, Pedro nega 1, 2 vezes. Diz que na terceira vez, os olhos de Jesus com os olhos de Pedro se cruzaram. E com certeza os olhos de Jesus não eram olhos ameaçadores ou acusadores. Jesus sabia, antes da situação acontecer. Mas os olhos de Jesus e de Pedro se encontraram. E Pedro chorou amargorosamente. Eu não sei quantos de nós já chorou assim, Eu decepcionei. E sabe, gente, nesse episódio com a minha filha, depois de uns dias eu pedi perdão pela maneira como eu fiz. E ela falou, tá tudo bem, tá tudo bem. E ela ainda me disse assim, não fale isso para ninguém. Não fale isso para ninguém. E depois de 2 semanas eu fui confessar para o conselho tutelar. Eu não ia ficar guardando aquele negócio para mim, Com medo que eles levassem ela embora. Foi o conselho tutelar que a trouxe para minha casa. E trouxe exatamente por maus tratos. E eu não sei se eu consigo explicar a situação, Mas essa segunda vez, quando eu abati nela, nos olhos dela não estavam o Adriano disciplinando. Eu vi o passado dela nos olhos dela. Então isso me fez ver que eu estava fazendo tudo errado. De estar personificando os fantasmas que ela carregava na sua vida. E por isso que ela disse, não fala para ninguém, nem para a mãe. Isso é doida. Se eu não falar para a mãe, aí que
é que o bicho pega, né? Depois de 2 semanas, bom, só para fechar a história, eu falei com o conselho tutelar, passei por um momento de orientação, mas ela permanece com a gente até hoje. Mas quando você é pego, você se decepciona por descobrir o potencial de maldade do teu coração, o quanto você pode ser ruim, é ruim, sabe? O quanto a gente descobre, quando a gente descobre a miséria no nosso coração, o quanto a gente é capaz de ferir alguém, o quanto a gente é capaz de magoar, de trair, é terrível, sabe? É terrível. Não basta Jesus aparecer no meio da reunião e dizer: Pai seja convosco. Não foi suficiente algumas coisas. Mas é interessante que enquanto Pedro está lá com o coração todo quebrado, os discípulos, a gente vê no texto, ninguém consegue falar com Jesus. Jesus está preparando o café da manhã. E Jesus fala para eles: vocês trouxeram algum pão do caminho da padaria que vocês passaram? Sabe, Jesus age como sempre agiu durante todos aqueles anos. Jesus está lá com o café da manhã, preparado para eles. Sabe por quê? Quem é pego de surpresa nos nossos pecados somos nós. O Senhor não foi pego de surpresa. O Senhor não foi pego de surpresa pela milésima vez que a gente cometeu o mesmo pecado. Não foi pego de surpresa. O Senhor não foi pego de surpresa pela quebra de promessa 1 semana depois da promessa. Não foi pego de surpresa. E é interessante que nós pregamos e sabemos, é importante a gente se arrepender e ir atrás de Jesus. Mas nem isso a gente consegue muitas vezes. Não é tão simples pedir desculpa, encarar o outro no olho, não é tão simples. Muitos dariam a vida para voltar naquele episódio, para deixar de ter cometido aquela loucura, para deixar de ter feito aquilo. O outro diz: eu te perdoo, mas às vezes parece que esse eu te perdoo dói mais, sabe? Que o Senhor seja a cura nos nossos corações. Se nós, como pais, em relação a marcas que deixamos nos nossos filhos, como irmãos, como maridos, se já aconteceu, irmão, que seja o Senhor a nossa cura, que seja o Senhor, sabe, o tratar no nosso coração, aquele fantasma que muitas vezes nos tira o sono, aquela traição que aconteceu, só o Senhor para tratar. Talvez a gente nunca consiga se perdoar, mas que a gente permita que o sangue de Jesus nos cubra o nosso coração. E que a gente cuide, hoje, daqui para frente, caminhar e não pecar mais. Mas se cair, irmãos, temos um bom advogado. Mas que a gente não seja pego com desdém, que a gente tenha temor, que a gente vá para o Senhor. O Senhor não só ressuscitou, mas Ele foi atrás ainda. É uma coisa, só Deus, só Ele, né? Coração de mãe, sabe esse negócio de, não dá para explicar, né? Coração de mãe. É o Senhor. Que a gente possa saber que o Senhor nos acolhe. Não só nos acolhe quando a gente vai na igreja, quando a gente pede perdão. O Senhor prepara
as oportunidades para nos levar até o perdão. Sabe aquela palavra que um amigo disse? Sabe aquele filme que você viu? Sabe aquela história que tocou no seu coração? Não foi a partir do dia que você decidiu voltar para Jesus, ou decidiu pedir o perdão. Todas as oportunidades o Senhor foi colocando para nos trazer de volta. E no versículo 15, o Senhor precisa de um momento em especial com Pedro. E naquele momento em especial, sim, Senhor, eu amo, Senhor. Então cuida dos meus cordeiros. Muitas vezes nós pensamos que cuidar das ovelhas é para o pastor somente, né? É para o obreiro. Cuidar das ovelhas é para os traidores. É para os que abandonaram Jesus. É para aqueles que abandonaram a fé, mas que encontraram arrependimento no Senhor. Cuidar das ovelhas, cuidar dos outros, é uma maneira de servir ao Senhor, de caminhar com Ele, de caminhar com Deus. Não sei se pode colocar, tem a foto que eu mandei, Theo. Essa aqui é a nossa igreja de Toyohashi, e esse é um dos cultos em meio à pandemia. Daqui a pouco vai. Eu estou vendo e vocês não. Lá no Japão, assim como no Brasil, em todo lugar do mundo, estamos em meio a um momento de pandemia. E já com essa questão da vacinação, a situação já melhorou bastante. Ainda assim, muitas pessoas têm o receio em relação a contágio, né? É importante a gente tomar cuidado, mas existem momentos que a gente só consegue ali no ao vivo, né? Parte da comunhão. Existem coisas no coração da gente, na nossa vida, que a gente só vai conseguir olhando nos olhos do outro, orando junto, compartilhando junto. Que a gente se anime, né? Tome os cuidados necessários, mas não só na internet, através da internet. Voltemos à casa do Senhor, voltemos a encontrar os irmãos, voltemos a estar diante deles. Né? Esse aqui são alguns pedidos. Acho que se tirar do lado ali a janelinha, deu para ver, né? E a gente, como muitas igrejas, passa por uma situação de os que voltam a congregar, a estar ali na igreja, é aquela turminha, talvez 40%, 50% no nosso caso, e outros irmãos, por cuidados, às vezes até por comodidade, têm acompanhado via internet. Essa segunda foto é de um culto das crianças que temos realizado de tempo em tempo. Então a gente tem a turminha dos pequenos ali. Pode passar para a última foto, por favor? E agora é a minha família, né? Há cerca de... Ainda não tem um ano que a minha família ficou assim. Nós vivemos por cerca de 16 anos somente em casal, eu e minha esposa. E
Foi uma grande caminhada até aqui. Uma caminhada no ministério. Eu não sei quantos já tiveram contato, já passaram por questões de problemas psicológicos. Minha esposa tem transtorno bipolar, já passou por internações, 6 meses de internação. Já passei por crise, por essa questão de, puxa Deus, eu não consigo cuidar da minha própria esposa. E a questão da depressão é terrível, porque não é igual uma fratura, dá para ver claramente, né? Muitas vezes, quem está perto pode achar que é frescura, né? Euforia, como que se entende aquele trem, né? A pessoa não dorme, não come, e está mais animada do que a gente, depois a ponto de precisar internar, gente. Internar em hospital psiquiátrico. Eu que sempre tive... Eu não era tão claro, mas sempre tive... como que é a palavra? Não é bem bloqueio, mas sempre tive em relação a esse tipo de situação, o próprio fato de levar a esposa num hospital psiquiátrico para mim foi algo muito custoso. Algo que eu só levei, porque eu não tive outra opção. Eu não conseguia mais cuidar da minha própria esposa. Mas o Senhor teve muita graça e misericórdia. E até hoje, né, precisa estar cuidando, precisa estar tratando. Eu, como marido, também não sou aquelas bênçãos, né? Eu, como marido, também não é fácil, né? Não sei se o Senhor, né, preparou um momento para dar um descanso para ela. Vai descansar no hospital, lá o seu marido não vai encher tanto você, fique em paz. E nós fomos trabalhados durante muito tempo. Quando eu estava na Jocum, em 99, lá tinha não sei se até hoje tem isso, um diário, chamava Jornal. E toda semana você tinha que escrever sobre o que você sentiu de Deus naquela semana e outros temas. E algo que, desde aquele primeiro passo, que hoje eu vejo o jornal, o Japão sempre esteve lá no diário. Sempre foi um chamado forte, o Japão. E estar no Japão e cuidar da família da igreja Nikkei é um privilégio. Tudo que eu aprendi de língua japonesa, de cultura japonesa, é importante servir os meus irmãos ali. Mas no meu coração sempre teve e o Japão? E os japoneses, né? E tive o privilégio de estudar no seminário do Japão, mas foi algo que sempre me perseguiu. Conversei com a DC várias vezes sobre a possibilidade de ser transferido para um ministério japonês, mas não caminhou dessa maneira. E hoje, quando eu olho para minha casa, desde o ano passado, o Senhor trouxe descanso ao meu coração. Está cheio de japonês lá em casa. Está cheio de japonês, né? Alguns podem rir, mas lá no Japão eu não sou japonês. Os japoneses não me veem como japonês. Eu sou um gaidin, um estrangeiro, como qualquer outro estrangeiro. E o Senhor, nesses últimos anos, tem dado o privilégio de trabalhar nas escolas de ensino fundamental, de ter como amigos de trabalho professores japoneses, de ter como alunos não só brasileiros, mas também japoneses. E hoje o Senhor traz crianças para casa, para a gente poder cuidar, que são japoneses. E eu olho para minha família, olho para minha esposa, falo, poxa, a gente precisa ser cuidado pelo médico até hoje. A gente precisa pedir oração até hoje. E o Senhor cuida, né? E sabe uma coisa que é tremendo?
servindo as crianças, servindo a Fuari, a minha filha, como o Senhor tem acrescentado, ensinado sobre o amor de Deus. Como o Senhor tem acrescentado. Às vezes, servir a Deus, adore, né? Projeto X, projeto Y, pensamos em tantas coisas. O Senhor quer que você seja família, seja vizinho, seja amigo de trabalho. O Senhor quer que você seja só sal. Salga lá, meu filho. Salga, fica no meio. Vive normal. Fala de Jesus, a Mayumi tem falado de Jesus para o psicólogo dela. Tem um psicólogo que acompanha, ela tem falado dos versículos. Fala, é uma boa terapia para ele também, né? E o Senhor há de cuidar de você no decorrer da sua caminhada. Que Deus te abençoe, né? O Senhor te traz de volta, o Senhor te acolhe. Ele não só ressuscitou, mas Ele faz todo o trabalho. Não resista o amor do Senhor. Deixa Ele te trazer. Deixa Ele te trazer. Vamos para a igreja, irmãos. Vamos para a igreja, né? Bom, hoje eu estou falando com quem vem na igreja, né? Tenho que falar com quem. Vamos para a igreja, irmãos. Vocês que estão aí do outro lado da telinha, venham à igreja, né? Às vezes o pastor está falando com o pessoal da igreja, chega no horário, o pessoal que está lá está na hora na igreja, né, irmãos? Irmãos, venham para a igreja, tomem o devido cuidado, tomemos o devido cuidado. Mas é tão bom, gente, é tão bom caminhar com o Senhor, é tão bom estar com Deus, é tão bom poder ver que aquele serviço, às vezes sacrificioso, que você se desgasta faz tanto sentido na sua vida depois. Não desanimemos no trabalho do Senhor. Se você traiu, você é só mais um na família do Senhor. A família de Deus é uma família de traidores, né? Às vezes a gente vem todo sorridente, né? Dando a paz do Senhor. Mas, irmão, se não for o Senhor na nossa vida, misericórdia. E o Senhor nos traz de volta, que nem coragem de ir para Deus a gente tem. Vamos orar, irmãos? Senhor, nós queremos Te agradecer e queremos colocar nossas vidas diante do Senhor. Senhor, como nós precisamos de Ti. O Senhor já fez tudo, o Senhor ressuscitou, o Senhor nos deu a palavra, o Senhor nos deu, ó Deus, do Espírito Santo do Senhor, mas ainda há o nosso coração pesado, ainda há o nosso coração muitas vezes cheio de culpa, carregando coisas que não precisa mais carregar, não precisa mais tomar sobre si, Senhor. Mas muitas vezes não conseguimos colocar sobre o Senhor o nosso fardo, não conseguimos colocar sobre o Senhor o nosso peso, Senhor. Misericórdia, Senhor. Mas aí o Senhor vem, o Senhor prepara o café da manhã, o Senhor prepara o momento, ó Deus, e o Senhor diz, vem para cá, traz um pouco do que você trouxe, traz para a gente comer junto. É o Senhor depois que vai falar com Pedro, é o Senhor que vem falar conosco, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoa, Deus. E tantas coisas, ó Deus, que hoje ficam muitas vezes trazendo ruídos ao nosso coração, muitas vezes, ó Deus, a internet, muitas vezes o trabalho, tantas coisas que levam a nossa atenção, que o Senhor nos ajuda, Senhor, a termos momentos de silêncio. Momentos, ó Deus, de estarmos somente contigo, Senhor. Que o Senhor, ó Deus, possa nos trazer para a sua presença. Que o Senhor nos ajude a permitir, que nós possamos permitir que o Senhor nos tire, ó Deus, de nós mesmos, para sermos levados para Ti, para a sua comunhão, para ouvirmos o seu chamado. Cuida dos meus. E o cuidar não é, Senhor, não é preciso virar pastor, não é preciso fazer coisas, projetos, não é preciso ir para outro país, não é preciso. É o dia a dia lá em casa, Senhor, é o dia a dia no trabalho, é ser sal.
E o sal só precisa ser sal para salgar. Ele vai mudar o gosto, ele vai conservar, por causa do poder do Senhor. E que assim o Senhor mude o ambiente das nossas vidas, das nossas casas, do nosso trabalho. Deus, que assim o Senhor faça com cada um de nós.